da sua vida, você deve aprender a abrir mão dos seus bens e do controle. Para dispensar algo que é importante para você, conte com a minha presença, que o completa. Reserve algum tempo para se banhar na luz do meu amor. Quando começar a relaxar, sua mão fechada aos poucos se abrirá, entregando seus adorados bens aos meus cuidados. Você pode se sentir seguro, mesmo em meio a terríveis mudanças, tendo consciência de que estou o tempo todo ao seu lado. Aquele que nunca o abandona é o mesmo que nunca muda. Sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. À medida que você for deixando as suas coisas aos meus cuidados, lembre-se de que nunca solto a sua mão. É nessa certeza que reside a sua segurança, que nada nem ninguém pode tirar de você. Você pode fazer uma prece, Marisa? Posso, sim. Está me ouvindo? Sim. Elevamos nosso pensamento a Deus, pedindo ao Pai amoroso que conduza hoje esse estudo, trazendo paz, sabedoria, entendimento. O amor de Deus toque cada um de nós, vibrando no amor maior, que é o amor divino. Que possamos, cada um de nós, nos unirmos hoje, em prol não só de um do outro, mas por toda a humanidade. Amém. Amém. Que lindo. Quem gostaria de abrir o evangelho hoje? Quem? Levanta o dedo. Luciana levantou o dedo. Lívia também. Parou ímpar. Bela Silva, vamos lá. Quem vai? Vai, Luciana? Pode ser eu, se a Lu não quiser. Então vai, por favor. Tá bom. Boa tarde, pessoal. Vamos lá. Capítulo 19, o primeiro item, o poder da fé. Capítulo 19, primeiro item. O poder da fé. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentarei aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: É por causa da vossa incredulidade. Porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus, capítulo 17, do 14 ao 20. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, uma palavra que se encontra entre homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta
da perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos, nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante da incerteza, a hesitação de que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer, porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza. Quando está estimulada pelo interesse, torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que, simples instrumento da vontade de Deus, não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que, a um grande poder fluídico normal, junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que, outrora, passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal o motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhas a fé. Bom, é muito bonito, né, esse texto, né? Poder da fé. E aqui vem trazer nessa passagem que a gente conhece, né, que Jesus fala que se a gente tivesse a fé do tamanho do grãozinho de mostarda, né? O que é um grãozinho de mostarda? É uma coisa tão pequenininha, tão mínima, né? A gente ia fazer tanta coisa, né? E eu achei interessante porque no final da leitura ele explica de fato o que é a fé, né? Uma coisa palpável, vamos assim dizer, que são nada mais é do que os fluidos, né? Que passam por nós e com aquela vontade, com aquela sintonia no bem, a gente consegue realizar grandes coisas, né? E isso é muito bacana. É muito legal a gente pegar uma coisa que às vezes é tão assim abstrato, né? Porque a fé é algo abstrato, é um sentimento, né? Não é algo concreto que a gente pode pegar. Então é muito legal a gente poder assimilar dessa outra forma, né? Como uma lei natural que realmente existe, né? A gente sabe que o mundo, o que é o mundo, né? O espiritual, tudo isso são energias também, né? Então, a fé é uma dessas energias, uma dessas grandes energias. Então, já pensou se a gente tivesse aquela fé genuína, né? Aquela fé pura? Quantas coisas a gente conseguiria fazer, né? E Jesus ele fala isso aqui quando os discípulos tentaram, né, ajudar esse menino que estava enfermo, né? Tentaram ajudar ele, auxiliar, e ele, né, vai ao socorro desse menino e fala: vocês não tiveram fé,
entendeu? Se vocês tivessem, vocês poderiam fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Poderiam auxiliar ele. Então, daí ele também estava falando disso, dessa energia, né, pura, que com certeza corre entre nós e que a gente tinha que saber aproveitar melhor, né? Mas ainda não sabemos assim de forma plena. Mas com certeza um dia a gente vai saber aplicar ela, né? E aqui ele usa aquela máxima, né, aquela famosa frase, né, que a fé move montanhas. E a gente sabe que é um sentido figurado, né, da palavra, e significa exatamente isso que ele falou, as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas tristezas, né? Se a gente tivesse aquela fé, né, minúscula do grãozinho de mostarda, a gente com certeza conseguiria mover essas coisas, né? Conseguiria fazer a diferença na nossa vida. A gente vê muitas pessoas, né, que passam, às vezes, por situações muito intensas, né? Na maioria das vezes em relação à saúde, né? Eu acho que saúde é uma das coisas que mais nos abala, né? Se não for a coisa que mais nos abala, e a pessoa tira uma fé, um sentimento, né? De onde que nem sabia que tinha, né? E isso é muito bonito, e isso é toda a energia fluindo no corpo daquela pessoa, né? Junto com a fé. Então, a gente vê que não é algo assim só, é só sentimental. Não, é algo até científico, vamos assim dizer, né? Que realmente acontece com nós. Tem uma passagem também que ele não fala aqui, mas vocês devem lembrar que Jesus estava caminhando, né? E as pessoas seguiam ele, né? Para ouvir a palavra dele. E ele estava com aquela roupa, né, de antigamente, que era aquele manto, né? E ele sentiu alguém tocando por trás dele, né? E na mesma hora ele falou: alguém me tocou. Ali eu vi uma palestra que explica, né, como é que ele sentiu isso, vamos assim dizer, né? Porque tinham várias pessoas em cima dele, né? Então, por que só esse toque foi o que ele sentiu, né? Era uma senhora que acho que ela estava doente, acho que ela estava com uma hemorragia, né, que não sarava, algo assim, ela estava enferma. E ela teve tanta fé, ou seja, a energia dela, naquela ânsia, aquela coisa de que se eu tocar nele, eu vou me curar, eu vou ficar bem, que quando ela encosta nele, ela consegue tirar um pouco do fluido de Jesus para poder fazer essa cura, porque ela teve fé. Então, Jesus, ele sente na hora que alguma coisa da energia dele estava diferente. Opa, o que está acontecendo? Então, ele sabia que tinha alguém ali que estava usufruindo da energia dele para conseguir se curar de alguma forma. Ele sentiu isso. E é muito bonita essa passagem, porque de todas aquelas pessoas que estavam em volta dele, essa foi a única que estava convicta, com fé de que ela ia se curar apenas tocando nele, né? E foi o que aconteceu. Ela se curou. Houve aquela troca de fluido, né? E o fluido de Jesus, eu nem preciso dizer, né? Que deve ser a coisa mais pura, mais maravilhosa do mundo. Então, instantaneamente curou ela, né? E ele sentiu que esse fluido estava sendo retirado dele. Então, ali a gente nota que foram dois fatores. Esse fluido que eu falei, né? E a fé dela de que eu vou melhorar, né? Então, os fluidos, as energias passam por nós constantemente. Enquanto a gente está aqui fazendo evangelho, enquanto a gente está cozinhando, trabalhando, dirigindo, eles estão passando por nós. Mas a nossa fé, a nossa convicção naquilo que a gente quer ou naquilo que a gente não quer para a gente, isso sim que vai fazer a diferença, né? A gente viu o exemplo dessa senhora que eu dei, né? Ela podia simplesmente passar por ele, ia continuar com a doença dela, com a enfermidade dela, né? E vida que segue. Mas não, ela teve esse ímpeto, né? Ela teve a fé de eu vou me curar. Então, acho que isso, no nosso dia a dia, e quando eu falo, eu sempre me incluo, né? É o que falta muito na gente, né?
eu pelo menos sou muito assim, eu sou espiritualizada, maravilhosa. Acontece uma coisinha, eu já fico, ai meu Deus, que é isso? Que isso? Já fico botando minhoca na cabeça, já. Aí depois que tudo acontece, eu fico, caramba, não tive fé, entendeu? E eu mesma me castigo, vamos assim dizer, eu mesma falo, poxa, Lívia, caramba, você estuda, você lê, você participa do Evangelho, e às vezes a gente tropeça, e é normal. Mas a gente tem que sempre lembrar que as energias, a espiritualidade estão aqui com a gente, né? Não é algo distante, não é algo, sabe? Foi o que eu falei, não é algo distante, não é algo intangível no sentido de dificuldade, né? De se ter. Não, estão aqui com a gente. A gente só precisa de fé. A gente precisa, muitas das vezes também, eu tive intuições que eu não escutei e que, se eu tivesse escutado, facilitaria algumas coisas. Então, a gente vê também que a espiritualidade também trabalha com essas intuições, né? Com esse auxílio. Então, a gente tem que estar sempre igual um radarzinho, né? Sempre aberto a essas coisas, né? E quando a nossa fé é trabalhada, né? Quando a nossa fé é moldada, a gente parece que está mais aberto a essas coisas, né? A passar por alguma dificuldade, receber uma intuição e conseguir contornar a situação, por exemplo, né? Isso também fala muito de sintonia, né? Mas como é que a gente consegue essa sintonia? É o que todos os livros espíritas sempre vem escrito: é o trabalho, é o estudo, entendeu? É a caridade e é a fé. Então, quando eu estudo, eu posso ler 500 livros, o Pentateuco de Kardec, ter tudo na minha cabeça, mas se eu não tenho fé para aplicar aquilo, eu não tenho nada, entendeu? Não adianta eu ter a teoria bonitinha, né, escrita. Eu também preciso ter a minha convicção, a minha fé. Eu também preciso ter a certeza de que aquilo que eu estou lendo vai me auxiliar e vai fazer diferença na minha vida, né? Não adianta só a gente usar a teoria, né? A gente sabe muito bem, vive estudando aqui, amai-vos, que é o primeiro, e depois instruí-vos. Então, primeiro vem o amor, vem fé, vem caridade, depois a gente se instrui, mas a gente se instrui, com certeza. Mas, antes de tudo isso, temos que ter esse equilíbrio, né, espiritual, esse equilíbrio emocional, para a gente conseguir se instruir da melhor forma possível. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né, que Jesus quis dizer para a gente, no sentido da montanha, né, da gente conseguir, né, e mover as montanhas, né? É tudo isso, são as nossas dificuldades, nossos medos, enfim, nossos desafios cotidianos com a fé, né? E também com o estudo, com o Evangelho. A gente sempre está fazendo aqui todo dia 6 horas. É muito bom para a gente abrir nossos olhos da alma, nossos olhos também físicos, né? Para a gente abrir e despertar e tentar moldar a nossa fé da melhor forma possível. Lembrar que tudo aquilo que acontece, nada passa despercebido pelos olhos de Deus, né? Ele tem certeza e convicção de tudo aquilo que está acontecendo. Então, a gente tem que ter a fé, entregar na mão dele, mas não de forma, qualquer coisinha, entrego na mão de Deus e ficar sentado e não fazer nada. Não. Entregar na mão de Deus no sentido de que ele sabe melhor das coisas, né? E a gente deposita essa fé nele e, com certeza, é melhor para a gente se sente mais... a gente se sente mais confortável, né? A gente se sente mais acolhido, né? Quando a gente deposita essa fé em Cristo, essa fé em Deus e na espiritualidade. Então, acho que era isso que eu queria falar. Show! Quem mais gostaria de falar do nosso estudo de hoje, da fé? Todo mundo quer levantar o dedo, mas está com vergonha. Nani? Boa noite, pessoal. É realmente um estudo maravilhoso, né? Quando fala de fé, e o exemplo que a Lívia usou aí da mulher que
tocou no Cristo e, porque ela tinha tanta fé, ela conseguiu fazer com que ele sentisse o toque dela e sentiu que uma coisa saiu dele, algo bom, né? Até aqueles que falam que ele pergunta: quem me tocou? Alguém me tocou. E as pessoas que estavam em volta dele falam: mas como é? Está todo mundo te tocando? Ele falou assim: foi um toque diferente, porque daqui saiu virtude. Então, foi uma coisa muito forte, né? E a gente ainda tem muita dificuldade. A gente tem dificuldade de mensurar exatamente esse sentimento, o sentimento do amor que a gente fala tanto, o sentimento de fé, né? Porque são coisas que nós ainda não conhecemos o real significado, o significado profundo. A gente conhece muito superficialmente, né? Então, a gente é muito... talvez a nossa linguagem seja muito pobre hoje em dia, e engraçado que a gente fala muito de antigamente, quando a linguagem era pobre, né, que usava-se uma palavra para significar várias outras que não tinham muito a ver o significado, mas hoje a gente ainda encontra dificuldade exatamente em especificar determinados sentimentos, porque a gente ainda não consegue, de fato, tê-los em nós, né? Só que, assim, é aprendizado, como a Lívia falou, é esforço, né? E, através disso, a gente tem o merecimento. E a prática, né? É uma prática diária, é uma coisa que tem que ser exaustiva. E a gente, um dia, vai chegar ao ponto de rasgar o peito e falar: Senhor, eu estou aqui, entrego a minha vida a Ti, e confiar, literalmente, coisa que a gente diz, mas que a gente ainda não faz. A gente fala: eu confio, mas na hora da prova a gente treme na base, a gente volta, a gente quer barganhar e a gente ainda não se entrega. Mas é um processo, né? É um processo longo, bastante difícil, porque se fosse fácil, todos teríamos e não valorizaríamos, como acontece sempre, e acredito que já demos o primeiro passo. Resta continuar a caminhada e perseverar sempre. É isso. Quem mais gostaria de contribuir com o nosso estudo de hoje? Luciano. No último parágrafo, ele fala sobre as leis universais, né? E que geram esse magnetismo que a fé proporciona. É um assunto que hoje em dia está muito mais aberto a falar desse magnetismo, né? As pessoas têm usado muito a palavra cocriação. Está vindo muito essa ideia de que nós criamos a nossa realidade, algo que hoje a gente fala muito nas terapias. É essa consciência de que a gente não está separado, que nós somos energia, isso já foi comprovado, e que uma vez que a gente consegue se trabalhar nesse sentido de energia, a gente se integra a esse todo e se une, né? No Theta Healing mesmo a gente fala que somos absorvidos, né? Quando a gente alcança esse estado de plenitude. A gente é absorvido por essa energia maior e suprema, e ali a gente consegue cocriar o que a gente quiser. Então, é uma questão que leva muito a gente conhecer Jesus, com a passagem dele por esse planeta. Ele trouxe muitos significados que ainda estão sendo decifrados, né? E um deles foi esse poder que cada um de nós tem. É algo que a igreja, por muito tempo, nos limitou, mas que agora as coisas estão cada vez mais abertas, né? Para quem quiser conhecer. Tem uma passagem que ele fala ele fala: vós sois deuses, né? Tipo assim, vocês podem o que vocês quiserem, né? Tudo que eu posso, vocês também podem. É só vocês conseguem alcançar isso. Ele estava falando exatamente disso, de que nós, como centelhas divinas que nós somos, porque somos parte desse todo, dessa criação, somos filhos, né, desse Criador, nós trazemos também esse poder dentro de nós que se chama fé.
e que quando a gente realmente integra isso nas nossas células, a gente realmente consegue remover as montanhas, os obstáculos, os desafios, aprender e viver uma vida mais plena. Então, é muito importante a gente ter sempre essa consciência de que nós somos energias. A Lívia falou, as energias passam por nós, elas passam, mas nós somos energias. O tempo inteiro a gente está trocando, né? A gente está trocando. Então, quanto mais a gente estiver atento à energia que a gente está reverberando pelo mundo, pro mundo, o que às vezes a gente quer tanto uma coisa e não consegue, às vezes é a nossa energia que não está em ressonância com aquilo que a gente está buscando. Então, a gente precisa aumentar a vibração. Então, parte muito disso, dessas leis todas mesmo. E Jesus, ele veio também para nos lembrar disso. Veio ensinar várias coisas, e uma delas de que nós somos tão poderosos, mas não sabemos, e que não há nada a ser conquistado, é só ignorância para ser removida. Nós temos muitas ignorâncias para ser removidas, para poder acessar esse lugar de poder que a gente tem, e poder evoluir a partir disso. É mais ou menos isso que eu queria falar. Uau, show! Alguém mais gostaria de falar alguma coisa do nosso estudo de hoje? Suelen! Vou falar rapidinho, eu sei que vocês não estão me vendo bem, mas espero que estejam me escutando. É difícil falar depois disso tudo que a Lu disse, que me tocou profundamente. Gratidão, Lu, e a todas as meninas que participaram também. Mas é só para pontuar uma questão que me veio na mente agora, que ter fé não é ser fanático, a gente tem que lembrar disso, né? A leitura diz que aquele que tem fé tem uma certa lucidez, né? Que permite que se veja, se pense na meta que quer alcançar, ao contrário daquele que não tem fé, que age até com violência, né? Que não acredita em si mesmo. Então, que a gente possa lembrar que ter fé não é ser fanático, é acreditar em si mesmo, é acreditar em Deus, lembrando, né, que a fé é uma energia que nos auxilia na organização das nossas atitudes, né, e materializa as nossas ações, porque quem tem fé, segundo aqui a leitura, é uma pessoa mais calma, que tem mais paciência. Então, a fé vai nos auxiliar a materializar uma série de ações. Então, ela vai nos conduzir, ou pelo menos, né, deveria a gente permitir que a fé nos conduza por esse caminho de regeneração, de paciência e de amor. É só isso. Que lindo! Bom, agora eu vou chamar a Nani, porque já está quase acabando o nosso tempo, tá bom? Nani, venha! Eu gostaria de começar pedindo a vocês, mais uma vez, oração pela Paula. Falei agora com a Pieira, ela não está bem, ela foi internada, e apesar de ter sido negativada para a Covid, ela está numa ala com pessoas contaminadas. A Pieira está muito sozinha e está precisando muito das nossas orações. Então, que possamos enviar boas vibrações, não só para elas, mas para todas as pessoas que passam pela mesma dificuldade. A gente sabe que dia após dia o cerco está se fechando, né? E que precisamos, mais do que nunca, confiar e ter fé. Agradecendo sempre a Deus por mais essa oportunidade e porque, apesar de tudo isso, estamos aqui, estamos saudáveis. Muitos já foram contaminados e muitos conseguiram se curar. Então, que possamos vibrar por ela e todos os que necessitam. Já não há lugar onde a luz não possa alcançar, já não há um coração
que não carregue o germe do amor, já podemos divisar. No final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente, há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel, unificar as nações, erguer os olhos para o céu, cada voz que cante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz mensageiros da felicidade, trilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E que possamos trilhar por esses caminhos na certeza de que Ele nos ampara e nos acompanha, e nos momentos mais difíceis Ele nos carrega. Que tenhamos fé de que daqui a pouco isso vai passar, e que nesse momento possamos vibrar positivamente para todos aqueles que precisam dessas boas energias, estejam em casa, estejam em hospitais, onde quer que haja dor e sofrimento, que essa luz e esse amor cheguem. Obrigada, Senhor, por mais esse estudo. Obrigada por fluidificar as nossas águas e colocar nelas o remédio de que tanto necessitamos. Que sejamos sempre contigo, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Que lindo, Nani. Que lindo tudo, né? Vamos tirar nossa foto? Sim. 1, 2, 3 e sorrindo. Pronto, pode se mexer. Um beijo, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.